Olá, este trabalho é um construto elaborado pelos discentes Isadora, Roberto, Luciano, João Rodolfo, Guilherme e Miguel e é sobre a deficiência auditiva. É um trabalho elaborado e que faz parte da disciplina de Direitos Humanos e Cidadania. Será um construto com algumas perguntas relacionadas às questões de vulnerabilidade e inclusão social relacionado a pessoas com surdez. Questão número 1. Qual a origem de sua deficiência auditiva e se convive desde o nascimento ou foi adquirida há algum tempo? Então tá, é a primeira, né, pergunta. Então, né, eu nasci ouvinte, né, mas eu tive um problema de saúde, né, eu tive uma bronquite, né, que foi avançando, né, foi bem profunda, né, e aí, por conta da medicação, o professor acabou, né, tendo a surdez profunda. Questão número 2. Qual o maior desafio para conseguir comunicar-se? E Libras foi a primeira língua? A segunda pergunta agora. Né? Então, eu comecei a aprender a Libras com 4 anos de idade, né? Então, justamente com esse objetivo, né, de para conseguir me comunicar com outras pessoas surdas, né? E também com a minha família, né? Foi difícil, né, por algum momento, ali no começo, né, no primeiro contato, mas aí ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, né, e fui melhorando, tendo aulas de reforço, enfim. Questão 3. Fale sobre a sua acessibilidade e as políticas públicas inclusivas. O que falta, o que está bom. Enfim, a terceira pergunta. Né? Então, ainda falta muita coisa, né? Quando a gente fala sobre acessibilidade, ah, em questão de estrutura, né? Enfim, não só estrutura, né? Mas barreiras comunicacionais também. E dependendo do lugar, né? Por exemplo, o Brasil tem vários estados, né? Então, tem acessibilidade para melhorar em vários lugares, né? Então,
né, falar sobre política pública, né, para pessoas com deficiência, né, é tu trazer à tona a falta de atenção que se tem, né, para a comunidade. Então, as pessoas surdas, né, e pessoas com deficiência em geral, tô explicando aqui só porque tu falou rápido, né, mas eu tô falando português. Se tem muita política pública, né, mas parte dessas políticas não são realizadas, né, não são colocadas em prática. Número 4. Como são as demandas e a acessibilidade à saúde? Esse usa o sistema público de saúde para suas necessidades de tratamento. Então vamos para a quarta, né? Então, em relação à acessibilidade, assim, em atendimentos de saúde, né, o que falta, que a gente observa, né, nesses lugares, nesses hospitais, postos de saúde, enfim, é que faltam profissionais ali qualificados, né, ou que saibam utilizar a Libras, né. Então, assim, em relação ao atendimento, a falta de um profissional qualificado, né, que saiba Libras, tipo médico, um psicólogo, enfim, não tem, né. Então, tem muita dificuldade, né. Tipo, para um surdo conseguir utilizar esse sistema e esse atendimento é muito, muito difícil, né. Justamente pela falta de um intérprete. É a quarta questão ainda, eu tô fazendo a segunda parte, né. Né? Então, a maior dificuldade nesse sentido, né, é justamente a falta de um profissional ali, né, para fazer o acompanhamento também do surdo, né, porque a comunicação ali, ela é essencial, né, nesse processo do atendimento, então, né, então falta bastante, né. Questão número 5. Hoje, qual a sua concepção de surdez e o que sugere para a melhoria e a inclusão em políticas públicas, principalmente em educação? Então, agora a quinta pergunta, né, hoje, né. Então, falar sobre concepção de surdez, né, o significado da surdez, né, é uma discussão bem abrangente, né, porque a Libras, né, se ela é considerada a primeira língua de um surdo, ela vai ser o meio principal em que o surdo vai conseguir se comunicar, em se relacionar com as coisas e aprender, né, e adquirir o conhecimento.
Então, dentro desses espaços, né, em escolas, se não é ensinado com o uso da Libras, não é difícil, né, para o aluno surdo. Questão 6. Qual a sua percepção de ser no mundo? Eu no mundo. E a valorização e reconhecimento como pessoa. Então, a sexta pergunta agora, né? Então, assim, o meu papel enquanto indivíduo, né, dentro de uma sociedade, é justamente de valorizar a minha vivência, né, no sentido o professor está falando no sentido de como é importante, né, tu ter uma representação também ali de pessoas que são iguais a ti e tu se colocar como um indivíduo e exercer a tua cidadania ali é a base, né? Então, e isso já envolvendo questões de identidade, de cultura também, né? Pergunta número 7. Existem barreiras para os portadores de deficiência auditiva para conseguir realizar graduação e na inserção no mercado de trabalho? A sétima. Né? Então, sim, né? Surdos, eles enfrentam bastante dificuldade, né? Nesses espaços de graduação, de ensino superior, educação superior, né? Justamente por todas as questões de acessibilidade, né? De falta de estrutura e de atendimento especializado, né? Mas, e aí, então, para um surdo conseguir aprender e de forma qualificada ali se formar, né? Ele precisa desse apoio profissional, né? De metodologias próprias, né? Para o surdo, né? Sobretudo utilizando a Libras, né? Então, e aí isso também vale em relação ao mercado de trabalho, né? Então, uma das coisas essenciais, assim, dentro de um ensino, de uma graduação, né, é justamente tu conseguir, né, aprender ali e se desenvolver, né, de forma qualificada. E o surdo, ele precisa, né, de um profissional ali que saiba Libras, né, enfim. Né, porque a comunicação ali, ela é a base de tudo, né, a base da formação, a base ali das relações que tu vai construindo, né, então, tendo esse apoio, o surdo tendo esse apoio, né, acaba sendo melhor, né, para ele dentro da graduação. Pergunta número 8. Qual a sua opinião quanto aos direitos humanos e cidadania em relação a portador de deficiência auditiva? Oitava pergunta agora, né? Qual a tua?
né? Então, é muito importante, né, quando a gente falar sobre direitos humanos, porque, né, eles né, eles vão deixar claro ali que as pessoas elas precisam ser respeitadas, né, considerando cada especificidade, né. Então, essa é a mesma forma e deve ser assim também para pessoas com deficiência, né, sobretudo pessoas surdas, né, porque é uma luta diária, né, cobrando, né, o poder de cidadania, né, o poder de ser um indivíduo e de ter os seus direitos respeitados, né? Questão 9. Qual a mensagem para os graduandos do curso de Direito da Faculdade Unisme de Santa Maria? Então, a última pergunta, né? Qual mensagem? Né? Então, a mensagem que eu deixo para os alunos, né, do curso de Direito, né, é justamente ter, né, é justamente levarem essa informação, né, e vocês terem ciência de que os surdos, eles precisam de atenção, né, eles precisam de atendimento. E vocês como profissionais, né, que estão se formando, futuros profissionais, né, então é importante que vocês já tenham esse conhecimento, né, de que vocês têm que se preparar para trabalhar com todo mundo, né. E uma coisa que não pode, né, e acontece muito é as pessoas terem medo, né, de trabalhar ou de atender uma pessoa surda justamente por não saber a Libras, né. Mas esse medo, ele deve, segundo o professor, né, você tem que colocar ele de lado, né, justamente porque o surdo, as pessoas com deficiência, em geral, assim, elas precisam dessa atenção, né. Então, né, a surdez, ela não é uma doença, né, tipo, e aí é uma coisa também que pessoas surdas, elas vão ter a própria cultura, né, vão ter a própria identidade ali e outras questões relacionadas a essa condição, né, essa especificidade, e é importante que os alunos, né, tu falou, né, que os alunos tenham conhecimento, né, a respeito disso, e lutar por uma causa que também deveria ser de todos, né, e acho que é isso, né, então, só para finalizar, né, o meu nome é William, né, eu sou professor de Libras na Universidade Federal do Pampa. O intérprete que está nos acompanhando, na verdade, ele é bolsista de interpretação de Libras, né, na Unipampa. O nome dele é Victor Eduardo, né, e esse é o sinal dele, o meu sinal no caso. E eu estou pedindo esse apoio justamente, né, dele como intérprete, porque é importante, né, ter uma intermediação, né. E aí vocês já podem observar que o surdo, ele precisa ter de uma pessoa que saiba a Libras para conseguir ajudar ali no processo da comunicação, né? Então, o intérprete, ele faz isso, ele vai intermediar a conversa entre um ouvinte e um surdo, né? E então, isso vale não para qualquer surdo, né? Que o surdo, ele precisa ter alguém ali que saiba Libras justamente para fazer esse intermédio, né?